Você já se sentiu esquecida? Ou já teve aquela sensação de ter sido deixada de lado e parece que tudo que você fez não valeu a pena? Se essa já foi a sua sensação ou se você está se sentindo assim, eu quero te convidar a abrir o seu coração e a preparar esse tempo de devocional, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa dopamina do dia. Olá, minhas conquistadoras, bom dia para você que já está aqui comigo conectada. Estamos começando mais uma semana e eu quero te convidar a abrir o seu coração, a pegar a sua Bíblia, caderno e caneta na mão, a separar o seu ambiente para o nosso momento de devocional. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje, mas para isso você precisa ter o coração aberto e também praticar o que eu sempre falo aqui, o OPA, ouvir, pensar e agir. Não adianta só assistir ou ficar escutando o que eu vou falar para vocês se você não tiver a atenção e o coração aberto para receber essa palavra. Então, separa realmente esse tempo de qualidade com o Senhor. E eu quero saber quem já está conectado aqui comigo, quem já está assistindo a nossa dopamina do dia. Comenta aqui, coloca inclusive aí o opa nos comentários, coloca que você já está aqui assistindo e também coloque, compartilhe aquilo que Deus falou no seu coração através da nossa dopamina de hoje. Eu tenho certeza que aquilo que você compartilhar vai edificar outras vidas também. E por falar em compartilhar, já copia o link e manda para todo mundo que você conhece. Vamos chamar mais pessoas para ter esse tempo de devocional, ter essa ministração da palavra do Senhor que vai de encontro ao nosso coração. Não tem nada melhor do que começar o dia recebendo uma palavra do Senhor, né? Então seja agente de transformação e faça isso. E para quem está chegando agora, seja muito bem-vinda, já se inscreva no canal e habilite o sino de notificação para não perder a nossa programação. E eu espero você hoje, não se esqueça que hoje às 20 horas nós temos o Destemidas Podcast e você não pode ficar de fora. Agora, enquanto você está aqui me ouvindo, já está se preparando, espero que você já esteja sentada num lugar onde você pode focar e ouvir tudo que nós vamos compartilhar aqui. Eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Pedro. É quase no finalzinho da Bíblia, você vai encontrar o livro de 2 Pedro e nós vamos ler o que está escrito no capítulo 3. Enquanto você está abrindo, eu quero te fazer refletir nesta manhã, neste dia, através dessa dopamina, sobre aquela sensação de que nós estamos abandonadas, esquecidas. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu já tive, né? E é muito difícil, é muito doloroso você ter esse sentimento de que você foi esquecida, de que nada está acontecendo com você, de que tudo que você está fazendo não está valendo a pena. E eu quero, inclusive, convidar você a, neste momento, a se esvaziar, conquistadora. Se esvazie de você mesma. Eu quero que você ouça essa dopamina com o coração aberto, porque muitas vezes essa sensação que você tem aí de ter sido esquecida, de nada estar acontecendo, está relacionada a um processo que Deus quer que você passe para te preparar para o tempo certo. Porque às vezes a gente acha que o tempo certo é quando a gente pensa que é o tempo certo. Mas na verdade, o tempo certo é quando nós vamos ser úteis ou nós também vamos estar preparados para desfrutar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E por isso, eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus, para que você não tenha essa sensação de que você foi esquecida ou que nada vai acontecer na sua vida. Na verdade, tudo tem o seu tempo certo, tudo tem a hora certa e Deus, ele nunca faz nada atrasado. Pensando nisso, você que já abriu a sua Bíblia, no capítulo 3 de 2 Pedro, eu quero ler com você o que está escrito no verso 9, que diz assim: O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Ou seja, muitos aí julgam que o Senhor demora, né? Que Deus demora para fazer acontecer. Ao contrário, ele é paciente com vocês. Então aqui nós vemos que a palavra de Deus diz que o Senhor não demora em cumprir aquilo que ele falou que vai fazer, mas na verdade essa demora que a gente acha que tem é um propósito de Deus, porque ele é paciente em esperar o nosso tempo de preparo para que aí sim ele faça acontecer aquilo que ele prometeu em nossas vidas. Então preste atenção o que a palavra do Senhor está te falando hoje. E ele continua dizendo: não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Então, aqui em 2 Pedro, capítulo 3, no verso 9, nos traz a instrução que o Senhor não chega atrasado. O Senhor não chega depois do horário, o Senhor não chega depois que já deu tudo errado. Não, na verdade, Ele chega no tempo certo, na hora certa e da forma correta. Mas para nós, muitas vezes nós vamos considerar que Deus ou que o Senhor se esqueceu de nós e que Ele chegou atrasado. E aí, o que hoje você sente que está demorando na sua vida? O que hoje você está esperando, que você pede e parece que não acontece? Você tem sentido que o Senhor está atrasado, de que as coisas não estão acontecendo porque realmente está demorando? Será que é essa a sua sensação? Bom, nós acabamos de ouvir aqui da palavra do Senhor que esse tempo de espera não é porque Deus demora, é porque Ele está sendo paciente em esperar você para estar pronta para viver aquilo que Ele tem reservado para a sua vida. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam assim. A gente quer ver o resultado rápido, a gente quer ver a mudança rápida, a gente quer que o cenário fique diferente, mas nós esquecemos que tudo isso também está condicionado ao quanto nós também estamos preparados. Porque muitas vezes nós queremos algo que nós nem estamos preparados, ou queremos fazer coisas fora do tempo correto e isso acaba atrapalhando o processo. Quando nós não entendemos o processo, quando nós não entendemos a jornada, nós começamos a achar que realmente está dando tudo errado e que as coisas estão demorando. Mas a palavra do Senhor nos instrui que não. Quando você coloca algo diante do Senhor, quando você ora ao Senhor em prol de algo, aquilo que você tem colocado diante do Senhor vem no tempo certo, vem na hora certa e vem da forma correta. É interessante que a palavra do Senhor diz que muitos julgam que o que está acontecendo ou o que não está acontecendo é demora, mas na verdade não é. Na verdade é a espera de Deus para que você esteja pronta e preparada para não perder a oportunidade. Porque quando uma oportunidade vem e você não está preparada, é muito mais doloroso, sofre muito mais. Porque você agora tem a sensação de ter vindo o que você queria, mas você não poder aproveitar. Você já parou para pensar nisso? Que isso que você está querendo que Deus faça, essa situação que você quer que Deus mude, Ele ainda não transformou e não mudou porque Ele está esperando você ficar pronta? Porque se acontecesse hoje o que você tem pedido ao Senhor, você não conseguiria desfrutar, você não conseguiria realmente viver aquilo que você tanto deseja? Muitas vezes para nós faz todo sentido que aconteça agora, mas e para Deus? Quando é o tempo certo? Você já perguntou ao Senhor quando é o tempo certo? Ou melhor, você já declarou e disse: Senhor, eu espero o teu tempo. Eu estou disposta a esperar o seu tempo. Poucos fazem essa oração, poucos realmente estão dispostos, mas eu quero te convidar a hoje ter essa disposição. E para que você entenda como é importante esperar o tempo certo do Senhor, eu quero trazer à memória um exemplo que, para mim, ilustra muito bem uma pessoa que se sentiu esquecida. Uma pessoa que não só se sentiu esquecida, mas que foi esquecida de fato. E isso realmente levou um tempo, um longo tempo, na verdade, onde essa pessoa ficou literalmente sozinha, literalmente esquecida. Mas isso era plano de Deus. Havia um propósito intencional da parte de Deus, mesmo na solidão daquela pessoa. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 40. Essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, mas eu quero destacar com você um verso específico que vai trazer para a gente o entendimento do que realmente aconteceu nesse cenário e até o que pode estar acontecendo com você e talvez você não esteja percebendo. Vamos ler o verso 14. Diz assim, Gênesis 40, no verso 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Agora eu quero te convidar a ler comigo ainda no capítulo 40, mas agora no verso 23 o que diz. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Ai, conquistadora, que difícil, né?
Agora se imagina na posição de José. José, ele havia ajudado este homem, o copeiro do rei. Ele estava na prisão e ele estava muito aflito porque ele teve um sonho e ele não entendeu que sonho era aquele. E aí José se prontifica a ajudá-lo. E aí interpreta o sonho e conta a ele o que aconteceria. Seria algo muito bom, porque ele seria restituído de volta ao cargo de copeiro do rei. Porém, ali, logo após terminar de revelar o sonho, José faz um pedido, apenas um pedido, um único pedido. Quando você estiver lá, na presença do rei, estiver tudo bem, lembra-se de mim, fale de mim para Faraó, comenta sobre mim a ele. Mas, para nossa tristeza, acabamos de ler que o copeiro, ele se esqueceu de José. Ele esqueceu completamente de José. Mas será que foi o copeiro que esqueceu? Ou havia um propósito intencional da parte de Deus? Às vezes nós achamos que aquilo que não está acontecendo na nossa vida é porque fomos esquecidos, é porque não é pra gente, é porque o diabo está nos impedindo. Mas e quando Deus permite que coisas não aconteçam porque Ele está te preparando para algo muito maior? Foi o que aconteceu com José. José, ele era um homem muito capacitado, mas realmente ele estava ali na prisão por uma grande injustiça que ele estava enfrentando. Uma injustiça que o machucou muito e o deixou ali, num lugar de forma injusta, num calabouço, numa prisão. Só que em todo o tempo, José, ele tentava, de alguma forma, sair desse cenário. E foi por isso que ele pede ao copeiro para que o ajude a sair da prisão. Da mesma forma como ele ajudou o copeiro, que ele queria ter essa ajuda. Mas, para surpresa de José, passou ali 2 anos e nada dele ser lembrado pelo copeiro. Eu imagino como José se sentiu. Você consegue imaginar como José se sentiu? Ou melhor, como você se sentiria se você estivesse na pele de José? Você percebesse que os dias estão passando e nada está acontecendo. Ninguém veio te procurar e você está ali sendo esquecida. Olha só esse sentimento, que horrível, né? Eu já tive esse sentimento muitas vezes, vendo coisas acontecendo com todo mundo ao meu redor, mas comigo nada acontecer. E eu lembro até hoje de um dia que eu orei ao Senhor e eu falei, Deus, por quê? Porque todos ao meu redor estão vivendo coisas e eu não. E aí o Senhor falou para mim, quando você parar de achar que você está atrasada, você vai entender o que eu estou fazendo com você. E é isso que Deus está falando com você agora. Quando você parar de achar que já está tarde, que está atrasado, que nada vai acontecer, quando você parar de ficar contando os dias que você está sofrendo, os dias que você está na luta, os dias que você está aí nessa batalha, nessa dificuldade, quando você parar de ficar contando esses dias e apenas esperar o tempo de Deus e entender que Ele não chega atrasado, você vai entender o processo que Ele está fazendo dentro de você. Porque este lugar que você está hoje não é para te destruir e nem para te deixar esquecida, é para te forjar. José, ele estava naquela prisão e ali ele ficou. Mas depois de 2 anos, o Senhor permite que o copeiro lembre-se de José. E como que o copeiro lembra de José? Simples. Quando o faraó tem um sonho e ninguém é capaz de adivinhar ou de revelar o sonho que Faraó teve. E ali, então, o copeiro ele se lembra do mesmo homem que o ajudou quando ele também teve um sonho e ele não entendia o que aquele sonho representava. E aí, então, ele se lembra de José. Ele se lembra de José diante de um cenário onde José seria útil. Você lembra que eu falei no início dessa dopamina que muitas coisas Deus não está permitindo acontecer ainda porque você precisa estar no tempo certo para que seja útil a sua chegada, a sua vida, a sua participação? Esse milagre, essas bênçãos, tem coisas que só vão acontecer no tempo certo para que isso seja usado de maneira abençoadora na sua vida. Mas se você não perceber isso, você vai continuar achando que está atrasado. Você vai continuar achando que Deus se esqueceu de você, mas na verdade não. Ele está simplesmente preparando o melhor momento para que isso que você carrega seja visto como bênção na sua vida.
Então hoje nós podemos aprender com a história de José que ele foi um homem que mesmo sendo esquecido, e de fato ele foi esquecido, mas esse esquecimento não era um esquecimento aleatório, era intencional da parte de Deus. Então se hoje você está se sentindo esquecida, não ache que isso é aleatório, é intencional da parte de Deus. Deus não se esquece dos seus. Nenhuma das ovelhas é perdida quando estão com o pastor. Mas às vezes Deus precisa deixar as suas ovelhas, o pastor precisa deixar suas ovelhas um pouquinho quietas, para que ele possa levá-las a um outro nível. E é o que Deus está falando com você hoje. É o que o Senhor quer ensinar para você, conquistadora. Talvez hoje você esteja aí cobrando ao Senhor por coisas que você quer que aconteça, mas está na hora de você entender que Ele sabe o tempo certo para que essas coisas aconteçam e que o seu papel é confiar, o seu papel é fazer aquilo que Ele te direciona no tempo e na hora certa. E foi o que aconteceu com José. Quando ele foi chamado por Faraó, ele foi lá, revelou o sonho, trouxe um plano, conseguiu ter esse contato com o Faraó muito melhor do que ele poderia ter imaginado. Talvez José tivesse na mente do copeiro falar para Faraó, para que ele pudesse libertar José e colocar José num cargo também de servir. Talvez ele estava pensando em algo que ele pudesse sair da prisão. Ele só queria sair da prisão. Mas o que Deus estava preparando para José não era só uma saída da prisão. Ele estava preparando uma posição de governo para José. Hoje você só quer se livrar desse problema. Mas o que Deus quer fazer na sua vida não é só tirar o problema da sua vida, mas é tornar a sua história um lindo testemunho de edificação. Não é só resolver a sua dor, não é só resolver o seu cenário, mas é tornar esse cenário em um motivo de edificação e uma história de transformação para inspirar outras vidas. Enquanto você está só pensando na sua dor, Deus já está pensando no que essa dor vai gerar de frutos lá na frente, quando você viver o propósito completo. Então Deus não está demorando. Como nós lemos, 2 Pedro 3,9, Deus não demora, como pensam alguns. Na verdade, Ele chega na hora certa, no tempo certo, Ele só é paciente para que você esteja preparada para viver aquilo que Ele prometeu. Muitos dizem, inclusive, Jesus não vai voltar. Muitos acham que Jesus não vai mais voltar. Porque tanto se fala da volta de Jesus e nada aconteceu. A verdade, conquistador, é que Jesus não voltou ainda porque Ele está dando tempo para a igreja ser preparada. Ele está dando tempo, inclusive, para mim e para você, para que a gente se arrependa, para que a gente tenha uma vida íntegra, para quando Ele voltar, possamos ir com Ele para a glória. Mas a verdade é que muitos estão desperdiçando esse tempo, estão achando que nada mais vai acontecer. Muitos estão achando que o que Deus fala não vai acontecer porque demora. Mas não demora. Na verdade, é o Senhor sendo paciente, esperando você ser preparado, esperando você estar pronta para viver aquilo que Ele prometeu. E quantas coisas estamos deixando passar o tempo porque nós não estamos nos preparando por achar que não vai mais acontecer. Mas uma hora vai chegar de acontecer aquilo que Ele falou que aconteceria. Mas e aí? Você estará pronta para desfrutar ou vai perder a oportunidade? A dopamina de hoje é um convite para que você realmente abra o seu coração e compreenda que o Senhor, Ele não demora. O Senhor, Ele chega no tempo certo, na hora certa. E Ele quer se revelar a você. Ele quer te mostrar qual é o propósito de tudo isso que você está vivendo. Mas, para isso, minha conquistadora, você precisa ser paciente. Você precisa compreender que Deus, Ele sabe de todas as coisas. E enquanto você está vendo só isso aqui, Deus já está vendo a obra completa. E se você crê nisso, eu quero te convidar agora a orar comigo. E ao final dessa oração, eu vou compartilhar com você uma lição prática para o teu dia, para que você saia daqui pronta para o teu dia, aplicando a palavra que você recebeu hoje de uma maneira real, uma maneira prática para a sua rotina e que você possa de fato se posicionar com confiança de que Deus não está atrasado, Ele só está realizando a obra no tempo certo. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por essa palavra. Obrigada, Senhor, por entrar em nosso coração, ministrar de uma maneira tão profunda, onde podemos, Pai, sentir a Tua presença. A minha oração, Pai, neste momento é que tudo que foi
lançado, Pai, aqui como semente, possa germinar no coração dessas conquistadoras, desses conquistadores que também estão me ouvindo, dessas pessoas, Pai, que estão com o coração aberto para receber a palavra, a boa semente. Senhor, não nos deixe, Pai, perder o foco daquilo que o Senhor está fazendo. Não nos deixe, Senhor, olhar para as circunstâncias como se fosse o fim ou que o Senhor não vai fazer, não vai realizar. Tira de nós, Pai, toda a ansiedade, tira de nós, Pai, toda a dúvida e coloque em nós a certeza de que o Senhor está trabalhando em nosso favor e que o Senhor não demora, mas o Senhor chega na hora certa. Assim eu oro e glorifico ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora, conquistador, eu quero te convidar a viver comigo e aprender uma lição prática para o seu dia. Agora está na hora de você agir conforme essa dopamina do dia. E para isso, você precisa parar de lamentar a sua dor. Está na hora de você trazer sentido para esse processo difícil que você está enfrentando. Assim como José, enquanto ele estava na prisão, ele ajudou um homem a interpretar o sonho. E lá na frente, esse homem também foi uma ponte para ele conseguir chegar diretamente com o faraó e isso colocá-lo numa posição de governo. Uma pequena atitude que você tem hoje, no momento difícil, lá na frente você vai ver o resultado, por mais que hoje não faça sentido. Então, o que você pode fazer nesse processo que você está enfrentando que vai reverberar em resultados no futuro? Para mim, por exemplo, enquanto eu passei por um processo difícil, eu escrevi livros, eu comecei a escrever meu testemunho, comecei a fazer meus devocionais e daqui nasceram as dopaminas, comecei a ajudar pessoas e a orientar pessoas através das experiências que eu estava aprendendo enquanto eu passava por alguns processos difíceis. Então é hora de você trazer sentido para isso que você está enfrentando. Agora eu deixo para você esse desafio. Você vai aceitar? E não se esqueça de se preparar para o dia. Você sabe que se arrumar, se preparar para o dia é uma forma também de começar a se posicionar e a ser verdadeiramente uma conquistadora. A maneira como você se veste é a maneira como você se comunica com as pessoas e com você mesmo. Então, não fique de qualquer jeito. Pegue a sua melhor roupa, assim como eu me vesti hoje, e se prepare com intencionalidade para viver tudo que Deus tem reservado para você. Afinal, a gente nunca sabe quando uma oportunidade vai bater na nossa porta. Um grande beijo, fica com Deus e eu te espero hoje às 20 horas no Destemidas Podcast. Tchau, tchau!